Olá, queridos alunos, estamos aqui com um aulão de revisão de conteúdos, na qual vamos revisar sobre os conteúdos numeral, pronome e prosa romântica, conteúdos esses que foram trabalhados no decorrer do nosso período e que já estamos chegando aí ao dia da nossa avaliação do período. Então, preparei esse material com muito carinho para que vocês possam revisar um pouco, né, tudo que foi já explicado, já trabalhado no decorrer do terceiro período. Bem, antes de passarmos para a explicação dos nossos conteúdos, achei interessante destacar nesse slide que os conteúdos que estamos trabalhando no decorrer desse ano, eles fazem parte a morfologia, que é uma das partes da nossa gramática. A gramática portuguesa ela é dividida em partes, onde nós vamos ter a fonética, a morfologia, a sintaxe e também a semântica. Então, estamos trabalhando no decorrer de todo o nosso ano, né? Já falamos sobre substantivos, sobre artigo, adjetivo, e hoje nós falaremos um pouco mais sobre numeral e pronomes, né? Também ainda faltam alguns outros conteúdos dentro dessa área de morfologia serem trabalhados, tá? Então, só para mostrar um pouco para vocês que esses conteúdos fazem parte, né, da morfologia dentro da gramática normativa da língua portuguesa. Bem, com relação ao numeral, nós temos aqui o mapa mental, que vem apresentar de uma forma bem resumida sobre o conteúdo que foi trabalhado nas nossas aulas anteriores, com slides explicativos, com atividades. Então, hoje é somente um resumo para que vocês possam memorizar de forma mais clara, mais rápida, sobre as principais características, né, dos conteúdos que serão cobrados na nossa avaliação. Então, numeral é uma das palavras que se relaciona diretamente ao substantivo, dando a ideia de número. Houve um erro aí de digitação, a palavra ideia, segundo a reforma ortográfica, não tem mais o acento, tá? Então, nós temos aqui como exemplo, andei por 2 quadras, nós temos 2 aí, né, indicando esse número. Fui a segunda colocada no concurso, segunda também indicando um número de ordem. Comi 1/4 da pizza, é um número aí que indica a fração, né, a quantidade de pizza que eu comi. E tenho o triplo da idade de meu filho, né? Com relação a esses numerais, eles podem ser classificados quanto cardinais, né, ordinais, que são ordinal, fracionário, coletivo e multiplicativo. Todos vocês observaram aí que houve, né, essa questão dessa palavra indicando esse número, posição, ou quantidade, né? Tudo isso eu dou o nome de numeral. Então, com relação aos números ordinais, ele vai expressar uma ordem, a ordem em que é colocado, né, o substantivo. Então, ele pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, como por exemplo, aí nas frases que foram citadas acima, nós vamos ter aí na frase fui a segunda colocada no concurso. Então, indica a ordem dela, né, da pessoa que foi aprovada no concurso, a ordem dela diante dos outros que também foram aprovados. Nós temos aqui os números fracionários. Os fracionários expressam a ideia de divisão, de fração, de partes. Então, nós vamos ter como exemplo metade, 1/3, 2/8 e etc. Na frase acima, nós temos, né, nos exemplos acima, aí, comi 1/4 da pizza. 1/4 aí seria um exemplo de um número fracionário. O número cardinal, ele indica quantidade, serve para fazer contagem, que são os números que geralmente nós mais usamos. Indicam também questão de horas, né? 1, 2, 3, então são números cardinais. Então, 2.305, 4 quinquilhões. Então, nós temos ali, ó, o primeiro exemplo, andei por 2 quadras. 2 seria um número cardinal. Números coletivos indicam um conjunto, que são o exemplo aí de centena, dúzia e década.
né, que nós não temos aqui nas frases que foram apresentadas no início nenhum exemplo com números coletivos. E números multiplicativos indicam uma multiplicação que nós vamos ter como exemplo o dobro, triplo, quádruplo, que aí nós temos o exemplo, né, o último exemplo tem o triplo da idade de meu filho, que seria um número multiplicativo. Então, os numerais, eles podem ser classificados, né, nesses 5 tipos aí: o cardinal, ordinal, fracionário, coletivo ou também multiplicativo. E que ele vai estar presente bastante né, em nossas frases, no nosso dia a dia, né, na construção, né, dos períodos e das orações. Bem, falaremos agora um pouco sobre a questão do pronome. Pronomes são palavras que indicam as pessoas do discurso e os seres ou situações aos quais o discurso se refere. Então, o pronome ele pode ser chamado de pronome substantivo ou pronome adjetivo. Quando que eu vou chamar de pronome substantivo? Quando esse pronome ele substituir um substantivo. Então, ocorre em posições normalmente ocupadas por um substantivo. Vocês devem ter, no decorrer, né, da vida estudantil de vocês, devem saber que pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, nós, por isso, recebemos essa classificação como pronome substantivo, se ele substituir o substantivo, e se ele acompanhar um substantivo, ele vai ser chamado de um pronome adjetivo. Então, nós temos o exemplo aqui embaixo: ele estuda. Então, ele aí, né, estuda, seria o ele um pronome substantivo, que é um pronome pessoal, né, que vocês vão ver até depois nas classificações. Então, ele estuda está substituindo talvez o nome Pedro ou Antônio, não sei quem é esse ele, né, para poder determinar aqui, mas ele está substituindo alguém, por isso nós chamamos de pronome substantivo. E a função que ele está ocupando aqui, ele vai ter uma função, né, como se fosse uma função de sujeito. As crianças viram alguém, então alguém aí também sendo um pronome indefinido, né, que está substituindo talvez, né, o nome de uma pessoa. Então ocorre em posições normalmente ocupadas que seriam ocupadas por um substantivo. Quando ele apenas acompanha um substantivo que por ele é modificado, aí nós já damos o nome de pronome adjetivo, como por exemplo, minha casa, né, o minha é pronome possessivo, né, então nós temos casa, ele está apenas acompanhando, indicando que a casa é minha. E os brinquedos dela, indicando que os brinquedos são dela, também no caso de um pronome possessivo. Então, os pronomes, eles podem ser chamados de substantivos ou de adjetivos, dependendo da função, né, que eles estão ocupando dentro da oração. Se estão substituindo um substantivo, terão a função de substantivo. Se estão apenas acompanhando o substantivo, terão a função de adjetivo. Bem, quanto à classificação dos pronomes, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Então, nós temos aqui como a classificação 1, vamos falar sobre os pronomes pessoais e também sobre os pronomes possessivos. Os pronomes pessoais, eles fazem referência explícita e direta às pessoas do discurso. São eles, né, aquelas pessoas, os pessoais podem ser chamados do caso reto, que eles vão desempenhar a função de sujeito ou predicativo do sujeito dentro da oração. Quem são esses pronomes pessoais do caso reto? É eu, tu, ele, né, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes pessoais também, eles podem ser do caso oblíquo. Para ser do caso oblíquo, eles vão desempenhar a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Esses pronomes do caso oblíquo, eles podem também ainda serem divididos em átonos ou tônicos. No caso dos pronomes oblíquos átonos,
nós teríamos o me, para o pronome caso reto, eu, teria o me, né? O mi, o te, o o, o a, o lhe, o si, o nus, o vós, o os, as, lhes e si, sendo os pronomes átomos. E os pronomes oblíquos tônicos seria mim comigo, ti contigo, si consigo, ele, ela, nós conosco, vós convosco, si consigo, eles ou elas, que seriam os pronomes oblíquos que desempenhariam essa função, né, sintática aí de objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta adverbial ou agente da passiva. E os pronomes pessoais também, eles podem ser classificados como pronomes de tratamento, que são palavras ou locuções utilizadas para designar, né, o interlocutor. Por exemplo, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, são chamados de pronomes de tratamento. Então, nós temos aqui também os pronomes possessivos, que fazem referência às pessoas do discurso indicando uma relação de posse, que é quando eu vou ter o meu, o seu, o sua, o nosso, o vosso, né? Todas aí indicando essa posse para os pronomes pessoais. Quando tem essa indicação de posse, nós damos o nome de pronomes possessivos. Que no caso aqui nós vamos ter, né, podendo ter no singular e também no plural. Bem, com relação ainda dando sequência à classificação dos pronomes, nós também temos, né, os pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Os demonstrativos, eles localizam um referente, levando em conta a posição, tanto no tempo ou no espaço, das pessoas no discurso. Então, nós temos aqui referente próximo da primeira pessoa do discurso. Então, é este, ou esta, ou isto. Ou seja, se é próximo a quem fala, né? Então, eu vou dizer este. No caso, eu aqui, eu vou dizer este computador, porque está próximo de quem fala. No caso, eu estou falando, eu vou usar o pronome demonstrativo este. Quando eu me refiro a algo que está próximo, né, da segunda pessoa do discurso, que seria a pessoa com quem eu estou falando, aí eu uso o pronome demonstrativo esse, essa ou isso. No caso de vocês, se estiverem aí fazendo uso do celular para assistir aqui a nossa aula, eu vou dizer esse celular é seu, esse, porque está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E quando, né, o referente está distante dos dois, né, tanto de quem fala, que é o chamado interlocutor, o locutor e o locutário, que é quem recebe a mensagem, é o locutário. Se estiver distante de ambos os interlocutores, nós vamos usar aquele, aquela ou aquilo. Então, aquela escola está nos deixando bastante saudades, porque ela está distante tanto de mim quanto de você, que estamos tendo que estudar em casa. Eu trabalhar em casa e você estudar em casa. Então, estamos distante da escola, por isso eu vou usar o termo aquela. Viu? Eu espero que tenha ficado bem claro com relação a esse pronome demonstrativo. Este é próximo de quem fala, esse ou essa é próximo de com quem eu falo, aquele, aquela é quando é distante dos dois. E com relação aos pronomes indefinidos, nós temos aqui, né, eles podem indicar sempre um referente que corresponde à terceira pessoa do discurso, sem particularizar ou explicitar tal referente. Então, indefinido é porque eu não consigo definir, é quase que um sujeito indeterminado, né? Então, esses pronomes indefinidos, eles também podem ser classificados como variáveis ou invariáveis. Aí, variáveis porque ele pode ou não variar, né? Concordando com o substantivo a que se refere. Então, todos, todas, algum ou alguns, alguma, algumas, certo, certos, certas, certas, qualquer, quaisquer. Então, são palavras que deixam, né,
essa dúvida sobre a particularização de quem que eu estou falando, né? Não fica explícito, né, a quem eu estou me referindo. Então, são invariáveis também, mas são denominados como pronomes indefinidos, a palavra tudo, alguém, ninguém, algo. Então, esses são os pronomes que não explicitam, né, os referentes. E os pronomes interrogativos são os que geralmente eu utilizo em perguntas, né, fazem referência a algo sobre o que se pretende fazer, ou uma pergunta direta ou indireta. Então, são os pronomes qual, quais, quantos, quantas, quem, que, né? Então, sempre que eu fizer uma pergunta, geralmente eu vou fazer o uso desses pronomes interrogativos. Se forem perguntas diretas, né, mais ainda. E os pronomes relativos, eles retomam um antecedente, que ao mesmo tempo introduzem uma oração estabelecendo um nexo coesivo. Ou seja, o pronome relativo ele vai se referir a algo que já foi mencionado anteriormente. E aí ele também pode ser dividido em variáveis ou invariáveis. O qual, a qual, os quais, né? As quais, cujo, cujas. E os invariáveis aí que, quem, onde. O onde eu devo fazer uso desse pronome relativo onde sempre que eu me referir a lugar, viu? Eu não posso dizer assim, nessa aula onde falaremos sobre os conteúdos. Estou falando de aula, aula não é lugar. Então, sempre que eu me referir a lugar, eu vou fazer o uso do pronome relativo onde. A escola onde trabalho e vocês estudam, né? Está com saudades. Então, esse onde aí, ele está referindo-se a um lugar, então, por isso, né, o correto é que nós façamos uso do pronome relativo onde. Bem, agora vamos passar para a parte de literatura. Falaremos agora um pouco sobre a prosa romântica no Brasil. A prosa romântica no Brasil, ela aconteceu, né, podemos dizer que o desenvolvimento, né, dessa prosa, ela tem a ver muito com a questão do desenvolvimento da imprensa no país. Isso aconteceu em 1808, quando a corte real portuguesa chegou aqui ao nosso país, né, mais precisamente ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Então, Portugal antes não permitiu o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no nosso território. Então, quando a corte veio morar no Brasil, então eles queriam ter acesso a livros, ao estudo, queriam uma vida que nem aquele que eles viviam em Portugal. Por isso, esse desenvolvimento acabou também acontecendo mais para objetivos, né, para atender às necessidades da corte, mas que acabou também trazendo progressos, né, e melhorias com relação à questão da literatura em nosso país. Então, a atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, que exigiu, né, o desenvolvimento da colônia para atender o seu modo de vida, e que isso trouxe como consequência também o desenvolvimento, né, cultural, o avanço na educação dentro também do nosso país para todos os que aqui, né, viviam na época. Bem, aqui nós temos um mapa mental, que vem apresentar um pouco sobre um esquema da história, né, do romantismo aqui no Brasil. Então, o romantismo ele está dividido em prosa e em poesia, que em prosa tem a ver muito com a questão dos romances, né, das histórias narrativas, e a poesia são textos escritos em forma de versos e estrofes. Então, houve, né, a presença desses dois gêneros dentro desse período literário aí que foi o romantismo. Então, o romantismo, ele também, podemos dizer que ele teve início aqui em nosso país em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, e que com a chegada da família real ao Brasil
trouxe também como consequência o desenvolvimento, né, da imprensa, a publicação de livros. Eles puderam, né, puderam manifestar um pouco, né, dos seus conhecimentos e também através da literatura falar um pouco do nosso território brasileiro. Como contexto histórico, nós temos aqui também em 1822 a independência do Brasil, viu? Então esses foram os principais pontos, né, com os principais fatos históricos ocorridos durante esse período do romantismo. O marco inicial aqui em nosso país, de fato, né, foi em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Foi o que deu o marco inicial do romantismo aqui em nosso país, no Brasil. Mas nós sabemos que o romantismo ele não nasceu aqui, ele veio, né, por influência da Alemanha, da Inglaterra, para a França e depois para Portugal, e finalmente chegou ao nosso país. Esse período literário ele foi dividido em 3 gerações poéticas dentro da poesia, o que também, né, vocês vão observar bastante tá, dentro da prosa também a presença, né, dessas gerações. Nós vamos ter aqui como a primeira geração chamada de nacionalista e como representante principal Gonçalves Dias. Ela visava principalmente a questão do nacionalista era de enaltecer as características, as virtudes, né, do nosso país. Principalmente colocam a figura do índio como sendo o símbolo do heroísmo, o símbolo, né, do Brasil, né, do herói brasileiro dentro das nossas histórias. A segunda geração é chamada de ultrarromântica, né? Nós vamos ter também a presença aí do Álvares de Azevedo como sendo um grande destaque. Foi nesse período também que nós tivemos a questão do mal do século, houve a presença da poesia gótica, né, que é aquela poesia mais falando também um pouco sobre a questão da morte, do amor à morte, devido ao sentimentalismo, né, exacerbado, e a questão do morrer por amor, né, por isso que é chamado de ultrarromântica. E na terceira geração nós já vamos ter a presença de poesias mais de cunho social, que vão ser chamadas de condoreira, porque eles vão, nas suas poesias, lutar bastante contra principalmente a questão da escravidão, que nós vamos ter aqui como poeta de maior destaque dessa geração, Castro Alves, quando escreveu, né, o Navio Negreiro, que é a poesia bastante símbolo aí dessa geração da condoreira, que é a terceira geração poética do romantismo. E dentro da prosa, nós tivemos início aí, né, veio depois da poesia, em 1844, com a Moreninha, a obra Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. O principal representante desse período aí da prosa, nós vamos ter José de Alencar, que ele, em suas obras, ele usou, né, das suas obras tanto características regionalistas, né, deu destaque às questões ambientais e regionais, as características urbanas, que ele vai dar foco maior à questão dos problemas socioeconômicos, principalmente nas cidades. Em suas obras também ele destacou, né, a questão de indianistas, apresentando o índio como personagem, como protagonista em muitas de suas obras, e também obras históricas. E só faltou aqui falarmos um pouco sobre as principais características desse período literário, o romantismo, que foi o subjetivismo, que é o olhar para o eu, falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, o nacionalismo, que é enaltecer o seu país, enaltecer principalmente as belezas naturais, né, da nossa nação, o individualismo e o egocentrismo, até porque era um pouco, né, como característica do subjetivismo,
eu olhar muito para os meus sentimentos, para as minhas ideias, minhas opiniões. Por isso houve também a presença desse individualismo e desse egocentrismo, e ele se fez muito presente também na segunda geração, que é chamada de ultrarromântica. A liberdade criadora, religiosidade, sentimentalismo, escapismo e também a idealização do amor e da mulher, porque a mulher, né, nesse período, ela era quase que endeusada. Os poetas, os escritores colocavam, né, em suas palavras ou através de seus personagens essa idealização do amor, do morrer pelo amor, de que aquela mulher é a única que os meus olhos vão poder apreciar. Então havia uma visão muito romântica, né, com relação ao amor e a idealização da mulher, a mulher como sendo a figura da perfeição, e que isso venha a ser quebrado um pouco só no outro período literário que nós ainda estudaremos, que é no realismo, que as pessoas, né, os poetas, os escritores vão começar a apresentar traços de mulheres contendo seus defeitos, né, de que elas não eram tão perfeitas como elas eram pintadas, relatadas e descritas aqui no romantismo. Bem, como foi falado lá no slide anterior, um pouco sobre a questão do indianismo, urbanismo, regionalista e a gótica, né, nós vamos destacar aqui um pouco sobre essa prosa romântica, né, as características de cada um desses romances. No romance indianista, traz à tona a vida, a cultura, a crença e os costumes indígenas. E eles vão apresentar o índio, né, como um herói, representando o Brasil e os brasileiros, sendo uma figura de coragem, sendo heróico, forte e também idealizado, como por exemplo Juca Pirama, né, na obra que nós já trabalhamos, como ele volta até para poder honrar o nome da sua tribo, ele volta para ser morto, né? Nós temos aqui também a valorização da natureza, há uma descrição bem detalhada de paisagens, né, que fazem parte aqui da natureza, da vegetação, né, da flora e da fauna brasileira. O espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural e à paisagem brasileira, e nós vamos ter como principais exemplos desse romance indianista as obras Iracema, o Guarani e o Birajara, todas essas de José de Alencar, que é um grande, né, escritor que acabou se destacando em diversos tipos de romance, como vocês já viram ali no slide anterior. Nós temos também o romance regionalista. Regionalista, ele vem falar sobre um passado em um ambiente rural, geralmente mais, né, no interior, mostrando os costumes, valores e a cultura típica de uma região. Apresenta como herói o homem do campo, sertanejo, alguém que pertence àquela terra, àquela região, e que essa pessoa acaba sendo o retrato, né, dela. É um bravo e honrado que preza a moral e os costumes do seu ambiente. Nós vamos ter como principais exemplos desse romance regionalista as obras Inocência, de Alfredo Taunay, e O Tronco do Ipê, de José de Alencar. E no romance urbano, nós temos como características a grande maioria narrava uma história que ocorria nas capitais e também na alta sociedade. Acabava sendo um romance de denúncia, né? Porque fazia críticas aos costumes e ao comportamento dessa alta sociedade. Heróis e heroínas desse período faziam ou não parte dessa alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento. Aí aqui nós vamos ter como exemplos as obras Senhora, de José de Alencar, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. E na prosa gótica, que gótico, né, vem fazer referência à questão de morte, né, de sofrimento, então é uma prosa tipo de texto natural e não em verso, uma linguagem corrida, porém nós temos temas misteriosos,
ocultistas e obscuros, né? Esses obscuros aí vêm falar um pouco na questão da morte. É uma oposição ao racionalismo também ao materialismo. É uma literatura mais fantasiosa, pessimista, porque os autores dessa prosa gótica acabam não tendo uma visão positiva da vida, mas sim um pessimismo, negativismo, e também acabam fazendo uma fuga da realidade. Como exemplos, nós vamos ter as obras Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, que é o grande representante dessa prosa gótica, O Gato Preto e o Corvo, né, de Edgar Allan Poe. Bem, chegamos ao final de mais uma aula virtual, dessa vez um aulão de revisão aí dos conteúdos que nós trabalhamos no decorrer do nosso terceiro período, visando, né, revisarmos um pouco sobre a aprendizagem que foi adquirida, né, no decorrer do período, e faremos aí na nossa próxima aula uma prova, né, uma avaliação do período. Desejo a todos uma boa prova, muito obrigada pela atenção de todos, e deixem aí seu recadinho se você gostou da nossa revisão, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre esses assuntos que foram explicados aqui, podem deixar no mural lá no Google Classroom, que eu teria o maior prazer em poder ajudá-los. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.